Olá, começa agora o Fisco em Pauta, um programa do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte, com notícias na área fiscal, econômica e tributária. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a reforma da Previdência Estadual. O projeto já está tramitando na Assembleia Legislativa. Atenção ao calendário de pagamento do IPVA do seu veículo. Para que serve esse imposto? A gente detalha para você. O governo do estado ainda não tem um prazo de quando pagará o restante dos salários atrasados do funcionalismo público. Em fevereiro, finalizou a folha de novembro de 2018. A luta dos servidores continua. Tudo isso e muito mais agora no Fisco em Pauta. A reforma da Previdência Estadual é a principal pauta do Executivo e Legislativo nos próximos dias. O tema é polêmico e tem sido debatido em audiências públicas, inclusive na Assembleia Legislativa. Participaram da audiência pública representantes de entidades sindicais e membros do governo. A proposta do governo reduziu a alíquota máxima de 18% para 16%. De acordo com o Fórum dos Servidores, a reforma não agrada as categorias que ganham menos. E, de acordo com os sindicalistas, este é um momento que é preciso debater com a Assembleia para buscar as melhorias no texto inicial. Nós esperamos que os 24 parlamentares do nosso estado, aqui da Assembleia Legislativa, escutem, dialoguem e absorvam a proposta do Fórum dos Servidores. A primeira proposta que nós estamos trazendo, já fizemos aí de público, é a alíquota de 7,5% a 22%. Essa é a alíquota mais justa. A nossa ideia é contribuir para que o servidor não seja mais penalizado do que já está sendo, com 10 anos sem reajuste, com 3 folhas de 2018 sem receber, e também olhando o lado do Estado, do déficit, que é um fato, o déficit existe. Não foram os servidores que fizeram esse déficit, mas o déficit existe. Em 2019, o déficit da Previdência do Rio Grande do Norte chegou a 1 bilhão e 57 milhões de reais, valor 15,16% maior que em 2018. O estado do Rio Grande do Norte possui 54.740 servidores inativos e 46.866 servidores ativos, com a perspectiva de que pelo menos mais 12 mil servidores se aposentem nos próximos anos. De acordo com Nereu Linhares, presidente do IPERN, a expectativa do governo é que o projeto seja aprovado sem alterações, já que a perspectiva é de arrecadar pelo menos 40 milhões por mês com a reforma. A partir daqui, qualquer ingerência do governo, ela tornou-se praticamente impossível, né? Porque é uma emenda constitucional. Então não é um projeto de lei comum, ela é uma emenda constitucional que vai caber à Assembleia votar, aprovar ou não e promulgar. E o que pensa o fisco sobre a reforma da Previdência? A proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência Estadual já foi entregue pelo governo do estado à Assembleia Legislativa. O Sindifern esteve a todo momento em diálogo com o governo para lutar por ajustes significativos na primeira versão da proposta, apresentada pelo estado no início do ano. O Executivo cedeu e fez concessões, como a redução das alíquotas de contribuição. Veja como era antes. Na primeira proposta, o governo indicou uma variação nas alíquotas entre 14% e 18,5%. Já com os ajustes, as alíquotas chegariam ao máximo de 16%. Só para lembrar, hoje, independente da faixa salarial, a contribuição de todos os servidores estaduais é estipulado em 11%. Para o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do RN, as alíquotas ideais começariam em 11%, com máximo efetivo em 14%. Há uma decisão do governo de introduzir as alíquotas progressivas e nós concordamos com isso, coerentemente com o que defendemos para a reforma tributária, por exemplo, que é a adoção de alíquotas progressivas também para o imposto de renda, enfim. E a proposta da forma que foi enviada em relação a esse ponto especificamente está diferente do que a nossa base decidiu que deve ser a defesa que o Sindifern deve fazer. Isso não significa que nós estejamos contra a proposta que foi encaminhada pelo governo à Assembleia Legislativa. E foi um projeto construído a várias mãos. O governo fez a sua sugestão,
nós analisamos, fizemos sugestões também de melhorar algumas condições em relação, por exemplo, às regras de transição, né, à pensão por morte, e várias dessas sugestões foram acatadas. Outro ponto importante que irá manter o Sindicato dos Auditores Fiscais nos debates, agora junto à Assembleia Legislativa, tem a ver com a alíquota específica para aposentados e pensionistas. O governo do Estado propôs um limite de R$ 2.500, né? Então, nossa base também decidiu que a gente deveria tentar influenciar em relação ao aumento desse limite. O Sindifern vai participar de todos os debates que houver na Assembleia Legislativa e, na medida do possível, nós sabemos que temos as limitações, né? A gente vai tentar influenciar em alguma coisa a mais. O diretor de formação sindical do Sindifern também acredita que o sindicato deve continuar com o diálogo aberto para que as possibilidades de ajustes ainda aconteçam. Nós admitimos que aumente a idade mínima para a aposentadoria, nós defendemos uma regra de transição justa e correta, nós queremos e podemos aumentar a contribuição previdenciária, mas dentro de um patamar que não seja caracterizado com fisco. Então, assim, temos uma posição clara de negociação. A nossa tática de luta, na realidade, é negociar e mitigar o máximo possível as perdas dos servidores, dos auditores, nessa reforma da Previdência. A proposta de emenda constitucional que trata da reforma da Previdência Estadual já teve a sua admissibilidade aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. O relator da proposta é o deputado Francisco, do PT. A primeira reunião do ano da CCJ, comandada pelo novo presidente da comissão, aconteceu na sala de reuniões dos deputados, em função dos demais eventos da casa. Dos 14 projetos da pauta, 12 foram analisados, 4 retirados da votação a pedido dos parlamentares e 1 foi diligenciado para a junção de documentos. Os demais foram aprovados à unanimidade pelos membros da comissão. O projeto mais importante do dia atraiu a presença de trabalhadores e sindicalistas. Sob a relatoria do deputado Francisco, do PT, o projeto da reforma da Previdência dividiu a opinião dos deputados. Coronel Azevedo chegou a pedir vistas da matéria, mas o relator conseguiu com a presidência 30 minutos junto ao setor jurídico da casa para novos esclarecimentos. Não há, segundo a visão deles aqui da casa, da assessoria da comissão, nenhum obstáculo de natureza legal, constitucional, para que a matéria pudesse ser relatada na sessão de hoje. Então, passada essa meia hora, feitos esses esclarecimentos, que eu gostaria, portanto, que era o que eu gostaria de ter esse momento com a comissão da casa mais pessoalmente, apresentei meu relatório, um relatório extremamente técnico, pela admissibilidade da matéria, que foi aprovado aqui à unanimidade. Com o relatório já em mãos, o deputado Francisco, do PT, fez a leitura do texto que foi submetido à votação dos membros da comissão e aprovado à unanimidade. O pedido de vistas do deputado Coronel Azevedo voltou a ser questionado, mas foi negado, seguindo um entendimento do setor jurídico da casa. Após já passar para o processo de encerramento e convocação para a próxima reunião no dia 3, o deputado Coronel Azevedo pediu novamente a palavra, querendo o pedido de vista, mas esse pedido de vista aqui, conforme o entendimento do jurídico da casa aqui, esse entendimento de vista ele não pode conceder porque a votação ela já foi encerrada, inclusive pela unanimidade com o voto dele. Sem o pedido de vistas atendido, Coronel Azevedo prometeu acionar outros dispositivos legais. Uma coisa simples dessa, ele não entende que é pedir vistas, imagina um texto complexo, que uma vírgula muda tudo. Então, um absurdo que a CCJ fez hoje, esse ato transmitido pela TV Assembleia, uma vergonha, descumprir o regimento interno, atuando como se fosse um rolo compressor. Com a aprovação do relatório na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto segue agora para a Comissão Especial, que ainda será designada pela presidência da Casa para análise da matéria. Além da reforma da Previdência, outro tema que está em constante debate e faz parte da pauta de lutas do Sindifern envolve os salários atrasados. O Fisco em Pauta está hoje no Sindicato dos Auditores Fiscais. Nós vamos conversar com o presidente Roberto Fontes para falar justamente sobre o pagamento dos atrasados por parte do governo.
estadual, especificamente para a carreira do fisco, que até pouco tempo estava com salários proventos de 2017 e 2018 atrasados. Presidente, vamos falar um pouquinho dessa articulação e dessa luta do sindicato para fazer com que a categoria, especificamente eu digo a do fisco, porque outras com salários diferentes já haviam recebido, então vamos falar especificamente da carreira do fisco, como foi essa luta e esse trabalho para que esse mês de fevereiro o fisco do Rio Grande do Norte conseguisse receber pelo menos um dos atrasados, novembro de 2018. É uma luta do Sindifern, do Fórum dos Servidores Estaduais do Rio Grande do Norte. Como você bem disse, o ano de 2019 começou para algumas categorias com 4 salários em atraso, para outras com 3, como era o caso dos ativos da nossa categoria, né? Então, nós empreendemos essa luta desde 2018, quando os atrasos se configuraram, passaram a ser constantes, né? E nós firmamos posição de luta permanente para resgatar esses salários, né? E o posicionamento do Sindifern, que foi encampado pelas outras carreiras do Fórum, era de que o governo do Estado respeitasse a cronologia, né, na hora em que fosse efetuar esses pagamentos. E, de fato, neste mês de fevereiro de 2020, o governo do Estado está pagando mais um dos salários atrasados, né? Novembro de 2018, nós estamos recebendo 14 meses depois, fruto dessa luta incessante do Sindifern e de outras categorias, para que o nosso direito ao salário seja respeitado. Ainda subsistem 2 esqueletos, né? 2 salários que não foram pagos, e a nossa luta permanecerá nesse sentido, para receber dezembro de 2018 e o 13º de 2018. Então, nós temos, mesmo recebendo o salário de novembro, nós não podemos nos acomodar, porque precisamos constantemente lembrar ao governo que ele nos deve ainda esses 2 meses de salários. Estamos na esperança de que o governo consiga novos recursos extraordinários que poderão possibilitar o pagamento dessas quantias que ainda nos são devidas, além do aquecimento na economia, que produz uma arrecadação melhor, naturalmente, nós precisamos também investir na Secretaria da Tributação para que os nossos controles, que são muito bons hoje, sejam ainda mais aperfeiçoados. Uma luta do Sindifern tem sido pela reabertura do posto fiscal de Caraú, e já tivemos uma sinalização do governo do Estado de que esta reabertura poderá ser concretizada esse ano, na necessidade de contratação de pelo menos 50 novos auditores fiscais, para que, de fato, o posto fiscal funcione com todas as condições e com gente para fazer o revezamento. E depois do intervalo, tem polêmica envolvendo o ICMS, calendário do IPVA e os 31 anos do Sindicato dos Auditores Fiscais. A gente volta já já. Você já é associado às Farne? Que tal ter 33% de desconto para o Day Use e 10% para hospedagem no Hotel Vila do Mar? 15% de desconto para hospedagem no Praia Bonita Resort? Acesso livre para o Day Use no Hotel Termas e 10% para hospedagem. Mas não para por aí. Associado às Farne conta com os melhores valores do mercado para o plano de saúde Unimed. E ainda tem convênio com a Uniodonto, que oferece atendimento em todo o RN com desconto de quase 50% nas mensalidades. Além disso, você pode se hospedar em todas as sedes das associações filiadas à Febrafit, com valores super reduzidos, em Cabo Frio, Florianópolis, João Pessoa, Guarujá e muito mais. Seja associado às Farne, fortaleça o Fisco RN e ganhe um mundo de benefícios em lazer, hospedagem e serviços. Ligue 3206-5756. Estamos de volta com o Fisco em Pauta e chegou a hora do nosso Giro de Notícias.
O vice-presidente do Sindifern, Juarez Moura Cavalcante, participou no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, de um ato político pela valorização do serviço público no Brasil e do seminário Reforma Administrativa, Desmonte do Estado como Projeto, articulados pela Frente Parlamentar Mista do Serviço Público. A iniciativa marcou início de uma campanha contra a reforma administrativa que o governo federal pretende fazer. A Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, FENAFisco, entidade sindical que representa 26 estados e mais o Distrito Federal e 35 mil servidores públicos fiscais tributários, decidiu aderir à greve geral marcada para o próximo dia 18 de março, convocada pelas centrais sindicais. A entidade convoca todos os filiados para o movimento, que pretende parar o serviço público por um dia. Os contribuintes cadastrados na dívida ativa do Rio Grande do Norte passaram a dispor de mais um instrumento para quitar seus débitos. O saldo devedor já pode ser parcelado por meio do cartão de crédito do titular, seguindo as regras do mercado financeiro. Outras informações no site www.7rn.gov.br. O novo regime atacadista foi tema de um seminário realizado no Sindifern no dia 20 de fevereiro, que teve como palestrante Sérgio Medeiros, auditor fiscal, subcoordenador de fiscalizações estratégicas, substituição tributária e comércio exterior. Você já pagou o seu IPVA 2020 do carro? Já verificou os prazos de pagamento? Vamos saber agora como fica o calendário e a importância desse imposto. É tanto carro que vai e vem, às vezes a sensação é que existem mais carros e motos que motoristas e motociclistas. Não é para menos. Os números impressionam. Em todo o Rio Grande do Norte temos 1.348.585 veículos emplacados. E quando a gente pensa na soma de veículos em circulação e início do ano, vem logo à cabeça o IPVA, um dos impostos mais expressivos para a arrecadação do Estado. O IPVA, ele corresponde ao segundo maior imposto em arrecadação do Estado. O nosso Estado tem 3 tipos de tributos que arrecadamos, é o ICMS, o IPVA, em segundo lugar, e o TCD. O IPVA é um imposto de grande importância para o Estado, porque apesar de não ser o maior, é muito significativo na receita do Estado. O auditor fiscal Gilson Marques atua no setor de IPVA há tempo suficiente para trazer outros pontos importantes sobre o imposto, que muitas vezes passam despercebidos, como, por exemplo, o fato de que nem todo veículo que está nas ruas paga o IPVA. Veja só, somente em Natal, 187.905 veículos recolhem o IPVA. A frota total do Rio Grande do Norte é de quase 1.400.000 veículos. Porém, apenas 556.170 veículos pagam o imposto, ou seja, só 42% do total. O restante tem algum tipo de isenção, na maioria por ter um veículo com data superior a 10 anos de uso. Esse benefício do governo contribui com o cidadão que possui um veículo mais antigo, mas, por outro lado, precisa contar com a consciência dos demais para que o pagamento seja realmente efetuado. No último ano, em 2019, o valor arrecadado ficou em R$ 293.559.136. Para quem não conseguiu quitar o débito, há uma opção de parcelamento da dívida. É possível parcelar apenas o IPVA. As multas e licenciamento, isso não é passível de parcelamento. Quem deseja fazer aqui na cidade de Natal pode comparecer ao setor da SUDEF, que fica ali localizado na primeira RT, e pode fazer o parcelamento em até 12 vezes, respeitando o limite máximo de débito de R$ 200 e que cada cota não seja inferior a R$ 100. Agora, em 2020, o proprietário de veículo tem que ficar atento ao final da placa e ao calendário correspondente, disponível no site do Detran. Por uma decisão superior, os carnês de pagamento não estão sendo emitidos mais, em vista do progresso tecnológico e tudo. Então o cidadão tem que se enquadrar e se acostumar nas novas normas de cobrança do tributo que são feitas hoje via
por meio eletrônico. É muito fácil, o cidadão pode acessar o site do órgão Detran e no ícone que tem a consulta veículos, a pessoa clica lá e vai aparecer a placa e o Renavan do veículo. O cidadão vai colocar a placa, coloca o número do Renavan e aí, ao acessar a área da ficha do veículo, está lá listagem de débitos, é só clicar lá que vai aparecer as cotas a pagar. O Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte completou no mês de fevereiro 31 anos. Vamos saber um pouco mais sobre a história do Sindiferne. Representar uma categoria que é responsável por contribuir com o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Uma grande missão para um sindicato que já teve que nascer forte. O Sindiferne, Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte, completa agora em 2020 31 anos de caminhada, com muitos desafios vencidos desde o início da jornada. Como lembra o ex-presidente Ribamar Damasceno, que destaca 2 pontos relevantes do período em que esteve na diretoria: a construção da sede própria do sindicato e a conquista do gatilho salarial. Nós vivia aqui alugando prédios, nem sempre condizente com as nossas necessidades. E a categoria necessitava e ansiava, sim, que nós tivéssemos um espaço nosso. E, ao assumir o sindicato, lá no ano de 1997, vi que nós tínhamos, a gestão anterior, tinha adquirido um terreno e tínhamos já, naquele tempo, dinheiro que eu entendia que, se não para concluir, mas que dava, sim, para iniciar a obra do nosso sindicato. Em menos de 2 anos, nós estávamos com 80% da sede que é hoje já concluída. Nós tínhamos, durante o ano, 2, 3 aumentos reais de salário. Então, isso, se você colocar isso em efeito cascata durante 10, 12 anos, que isso foi em 2000 e perdurou até pouco tempo. A remuneração que temos, boa parte disso é graças a esse gatilho, que foi implementado nessa gestão. De lá para cá, muitos passos foram dados e cada presidente, cada membro da diretoria, cada colaborador, cada afiliado foi deixando sua marca. Satisfação enorme ter participado em 1989 da sua fundação, de ter participado também da primeira diretoria eleita, de estar colaborando nas duas últimas gestões, como presidente inicialmente e agora como diretor de formação sindical na diretoria do nosso Sindiferne. O Sindiferne tem uma história de luta, tem uma história de diálogo, tem uma história de proposição. Fazemos um sindicalismo de responsabilidade, um sindicalismo propositivo, e é dessa forma que nós cada vez mais estamos inseridos na sociedade potiguar, discutindo temas de grande relevância, não só para o fisco, mas também para o estado do Rio Grande do Norte. Uma das características mais expressivas do Sindiferne sempre foi o diálogo, não só com o governo para a garantia de direitos e melhorias estruturais para a categoria, mas também com a sociedade. Foi importante que o governo do estado e a Secretaria de Tributação sempre esteve atento às nossas mobilizações. Por quê? Porque nós não pedimos aqui só direitos para a categoria, mas sim estrutura para a Secretaria de Tributação, proteção para o fisco, de modo que em determinados assuntos a defesa do sindicato se confunde com o interesse do fortalecimento do fisco do Rio Grande do Norte como um todo. E quem ganha com isso é a sociedade. Portanto, eu considero que a categoria e a sociedade toda estão de parabéns, que o sindicato hoje tem maturidade e tem espírito de transparência e democracia. É um órgão que é respeitado pela sociedade, faz parte do fórum, que também tem um respeito muito grande da gente, porque os temas que para lá nós levamos são temas relevantes, que não diz respeito só à nossa categoria, mas repercute em prol de toda a sociedade. Os caminhos foram longos até aqui.
Mas a jornada continua. Gostaria de parabenizar os colegas auditores fiscais pelos 31 anos do Sindiferne, um sindicato de luta, de conquistas e que ao longo da sua história proporcionou o crescimento do Fisco Potiguar. Tenho muito orgulho de ter participado dessa história. Parabéns aos auditores fiscais, parabéns Sindiferne, muito mais anos de luta, muito mais anos de conquistas e de vitórias. E a gente encerra o Fisco em Pauta de hoje com uma mensagem do presidente do Sindiferne, o auditor Roberto Fontes. Até o próximo programa. Prezados colegas auditores fiscais, ativos, aposentados e pensionistas, neste 17 de fevereiro, o Sindiferne completa 31 anos. É uma data histórica para a nossa entidade, que tem a sua existência pautada por lutas memoráveis e permanentes pela conquista e manutenção dos direitos do Grupo Fisco. Ao longo desse tempo, a qualificação técnica e política do nosso quadro fez do Sindiferne um dos mais importantes e respeitados sindicatos do Rio Grande do Norte, uma referência de atuação para outras categorias de servidores. Parabéns ao Sindiferne e aos nossos quase 1000 filiados, que ao longo deste período contribuíram e contribuem para o crescimento e fortalecimento da nossa entidade. Nesta data tão especial, a diretoria e os funcionários do Sindiferne reiteram o compromisso com a categoria de realizar um trabalho sindical ininterrupto, democrático e ético, com uma postura crítica, combativa e engajada nas causas de interesse do fisco e da sociedade norte-riograndense.